eu comecei a atuar no trade esportivo faz pouco tempo, na realidade. Onde eu, com base nos colegas da faculdade e tal, tinha muito colega que apostava, né? Eles já operavam ali e tal, já realizavam as operações. E eles sempre me falavam, né, que estava ganhando e tal e tal. E tinha já esse traço, né, do meu tio e do meu irmão, que já operavam. E eu já conhecia um pouco. Não tinha conta ainda para poder estar operando assim, já não realizava tantas operações assim específicas, né, porque não tinha conta e tal. Aí, com base nisso, os colegas foram me avisando e tal, ó, dá para fazer isso, dá para fazer aqui, dá para tirar uma renda daqui, uma renda dali e tal. Conheci o mercado de futebol virtual, né? Logo quando eu entrei, basicamente eu comecei a trabalhar foi basicamente no mercado de futebol virtual. E foi os colegas que me passaram um pouco, né, daquilo ali e tal e tal. E eu comecei, né, eu pensava assim, ó, eu não sei muito bem, não entendo muito bem de esportes, assim, né, eu acompanhava o UFC e tal, mas não acompanhava algo tão precisamente assim. E eu pensei no seguinte, ó, eu acho que, com base no que os colegas estão me falando, dá para eu começar a ganhar dinheiro e tal, mas eu vou tentar fazer algo diferente, eu vou tentar entrar aqui, mas com as ferramentas que eu acredito que vão me auxiliar. E com base em tecnologia, eu vou tentar fazer alguma coisa aí voltada para tecnologia, para eu estar tentando voltado ao que você trabalhava, isso, né? Isso, exatamente. Eu queria pegar um pouco do que eu já conhecia, né? Do que eu já tinha manha e ver se dava para poder conciliar as coisas ali, né? E aí tentar começar a realizar as primeiras operações. Show. Entendeu? E aí, quando que foi que você fez as primeiras operações? Você lembra o ano? Lembro, sim. Foi mais ou menos aí por volta de um ano atrás, mais ou menos. Então vamos colocar aí 2021, vamos colocar aí nessa faixa. Eu comecei a operar no mercado de futebol virtual. E aí o que acontecia? O mercado de futebol virtual era aquele mercado que o pessoal não falava tanto assim, era um mercado que, sabe, não tinha aquela relevância toda, mas que eu via alguns colegas aí ganhando muito dinheiro com aquilo ali. A galera ganhava dinheiro e tal. Aí eu comecei a observar aquilo, porra, os caras estão ganhando dinheiro com isso aí, eles fazem operação em outros mercados, né? Eles trabalham com futebol, trabalham com basquete e tal, mas o que eles estão ganhando dinheiro aqui é o futebol virtual. Aí eu fui pra entender, eu criei minha conta na Bet, mais ou menos um ano atrás, e comecei a pesquisar um pouco, né? E aí eu fui entendendo e tal. Aí aquilo ali me chamava a atenção, pô, um jogo virtualizado que dá pra você apostar e tal, eu já comecei a ficar com o pé atrás. Eu queria entender aquilo ali. Aí eu fui a fundo, pesquisar. Só que quando eu ia para pesquisar, eu não conseguia encontrar absolutamente nada, velho. Nada. Não tinha nada na internet para poder me dar uma dica naquilo ali, né? Nada. Um norte, direcionamento, nada, só tinha né? mesmo dizendo o que era, como funcionava e como operava. Entendeu? E aí, geralmente, a galera que mostrava isso tendia a vender curso ou vender plataforma para poder estar ensinando, né, a você operar naquilo ali. Só que, tipo, eu queria ir mais a fundo, eu queria entender como é que funcionava. Aí eu comecei a pesquisar. Fui cair para pesquisa e eu comecei a entender que aquilo ali era um algoritmo que rodava, e aí com base naquele algoritmo ali a casa ia gerando uma porcentagem em cima daquilo ali e tal. O pessoal falava que era a própria Bet365 que gerenciava aquilo, mas eu já descobri que não era, que eram empresas, né, terceirizadas, vamos dizer assim. Ah, é? Não é a plataforma? Como é que funciona? Não sabia disso, não. Não. São empresas que gerenciam esse sistema, né, que jogos virtualizados, Sim. Então, loterias virtuais, aqueles joguinhos, não sei se você já viu lá, a própria Bet365 tem uns joguinhos lá de puzzle, né, que você faz alguns... basicamente uma loteria, né, uma roleta e tal, aquela coisa toda. Então tem empresas que gerenciam aquilo ali, que produzem, né, aquele software e vende para casa, e com base naquilo ali ela faz a configuraçãozinha ali para poder gerenciar as porcentagens, como é que vai funcionar, e o algoritmo vai rodando ali, gerenciando aquilo ali. Aí eu comecei a aprender isso, olha. Comecei a entender isso aí direitinho, vi que o mercado se comportava daquela forma, né, que seguia um algoritmo, e aí deu a sacada. Algoritmo, se é um algoritmo que eu já sabia, basicamente, quando eu comecei a ver o futebol virtual, eu já sabia que era o algoritmo que rodava. Só que, tipo, como esse algoritmo se comporta... Aí, automaticamente, sabendo que era um algoritmo, eu sabia, o algoritmo ele está rodando e o algoritmo ele tende a seguir comportamento. Porque quando você está programando um algoritmo ali para rodar em alguma coisa, você sempre vai deixar uns traços, ele nunca vai rodar de forma totalmente aleatória. Tem um rastro, né? Ele vai deixar um rastrozinho. Aquele rastrozinho são os padrões que você consegue decifrar. E eu comecei a estudar esses rastros que eles me deixavam, que eles iam deixando. E aí os jogos iam acontecendo, eu observando e tal, ia coletando ali os padrões e tal e tal. E aí deu essa grande sacada. Eu comecei a perceber que, porra, é algo aqui que eu consigo fazer algo interessante para eu conseguir lucrar, mas de forma inteligente. Eu não vou entrar no mercado achando que eu vou
no olhômetro ali, conseguir analisar e ter resultados. Eu acredito que, dado que é um algoritmo, né, que está rodando, se eu colocar uma inteligência artificial por trás para poder me auxiliar nisso, automaticamente eu tenho ali uma ferramenta que vai me auxiliar. E aí eu comecei a gerenciar isso de forma bem meio que amadora, né? Porque tipo, eu não tinha uma equipe para poder me auxiliar, não podia contar com a equipe. Quem me auxiliou foi alguns colegas mesmo da faculdade que eu entrei em contato, expliquei a dinâmica da coisa, eles abraçaram a ideia, me deram um suporte e tal. E aí eu criei uma ferramenta que eu utilizava para mim mesmo. E aí o resultado foi surreal. Uma assertividade muito boa e tal, eu conseguia fazer entradas. Apresentei isso pro meu tio, apresentei isso pro meu irmão. Eles gostaram também, a gente conseguiu fazer nossa renda. Eu lembro que a gente fez eu comecei com uma banca de R$300. Botei lá uma banca... 300 conto? Isso, R$300. Ou melhor, eu coloquei uma banca anteriormente de R$100 para ir testando. Sim. Testando e validando. E aí deu certo. Aí depois, quando eu testei e validei, porra, não, tem algo aqui que já não tava tão perfeito assim, mas já me dá um norte. Aí eu comecei a colocar um dinheirinho a mais. Aí eu cheguei na banca de 300 conto. R$300. Botei lá R$300. E com esses R$300 eu fiz 2.800. Caraca, em quanto tempo? Mais ou menos um mês. Um mês e pouco. Vamos colocar aí uns 34 dias mais ou menos. Um mês e mais um pouquinho, mais uns quebrados. Aí eu falei, porra, eu tirei aqui um salário excelente. Porque, tipo, eu ia fazendo algumas entradas por dia, eu já não entendia muito bem, assim, de gestão de banca, Foi sem gestão total que você fez? Não, eu ia fazendo, só que, tipo, meio que inconscientemente... Eu ia fazendo a gestão, porque, tipo, eu fazia um rendimento, por exemplo, minha meta era basicamente ali de 100 a R$150 por dia, mais ou menos. Entendeu? Aí eu ia fazendo umas entradinhas ali, umas stake de R$10 ali, eu ia fazendo, ia lucrando. Aí pronto, porra não, consegui aqui um valor show de bola. Aí eu passei isso pro meu tio. Cheguei lá na casa dele, conversei com ele, ó, fiz isso aqui assim, assim, assado, funciona assim, assim, assim. E aí, o que é que o senhor acha? Aí meu tio ficou com o pé atrás, porque quando a gente fala de futebol virtual, a gente fala de algo que a gente não tem um controle, né? Uma estratégia. Só que, tipo, eu consegui criar algo que me ajudava, entendeu? E aí eu mostrei a meu tio como é que funcionava, expliquei a ele. Meu tio não manjava muito de programação e tal, ele ficou meio confuso. Mas aí eu deixei mais dinâmico para ele, expliquei e entreguei. Ó, tio, é assim que funciona. Aí ele também colocou uma banca e começou a operar. E aí conseguiu fazer resultado. E por sinal, meu tio sempre operava, né, no futebol e tal. Conseguiu ter um rendimentozinho, mas nada tão gigantesco assim, né? Geralmente ele fazia uma banca ali bacana e tal, aí sacava um valorzinho, mas nada tão grande assim. Então era algo mais recreativo. E quando ele começou a operar no virtual, foi que ele começou a ter resultado. Ele começou a ganhar dinheiro de fato, conseguir fazer saques diários e tal, aquela coisa toda. Aí ele validou a questão também. Aí depois a gente passou pro meu irmão, a gente fez uma banca conjunta. Aí eu botei uma banca eu, meu irmão e o meu tio. Se eu não me engano, a banca totalizou ali, se eu não me engano, foi R$1.500 de banca. E aí a gente ia fazendo, velho. A gente conseguia fazer R$200 por dia e tal. E aí com isso, né, eu ia fazer... Eu tava por trás de tudo, né? Eu operava. E eu ia mostrando isso aí aos meus colegas de trabalho. Os colegas que eu trabalhava na época, né? Ia mostrando isso a eles e tal. Pô, pra cá, o resultado que eu tive e tal. E os colegas começaram a gerar interesse também. Aí colocaram a banca também deles lá. Eu lembro que formou uma equipe mais ou menos de 4 colegas. Né? 4 colegas do trabalho que começaram a operar junto comigo. Aí eu gerenciava as tips para eles, eles iam tendo resultado, só que tipo assim, de forma bem arcaica, né? Bem mesmo, amadora ali mesmo. A gente, um grupo no WhatsApp mesmo ali, a gente ia trocando as tips ali, ia botando as entradas, geralmente umas 15, 20 entradas por dia, mais ou menos. E a gente ia fazendo durante as pausas do trabalho e tal, a galera começou a ter resultado também. Aí foi aquele boca a boca, né? Boca a boca pra lá, boca a boca pra cá e tal. Começaram a chegar pessoas de fora, né? Então, os colegas foram passando para outras pessoas foram de fora e tal, vindo, aquela coisa toda. Quando eu pensei que não, velho, quando eu cheguei em determinado momento assim, eu comecei a observar que a galera tava assim, já tinha uma galera boa. Mais ou menos aí umas 30, 40 pessoas já, em um grupo, gerenciando ali, conversando com a gente, se comunicando, interagindo e tal. E aí começaram a chegar pedidos, né? Ah, me manda tip exclusiva que eu te dou isso, que eu te dou aquilo, eu faço isso por você e tal. Pô, você tem um mecanismo muito bom, melhor que não sei quem. E o pessoal ia falando referências da galera e tal, e eu sem entender muito bem, né? Aí eu comecei a ter aquela sacada. Porra, eu acho que eu criei algo aqui que é diferente, porque esse pessoal tá tendo essa recepção toda, né? Eu consegui convencer meu tio Luiz, ele é um cara assim, 100% razão. Ele não entra em nada que gere algum tipo de dúvida e tal.
Eu consegui convencer meu tio, convencer meu irmão, colega de trabalho e tal. A galera tá tendo resultados. Eu acho que eu criei uma coisa aqui bacana. E aí, comecei a me aprofundar um pouco mais. Eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre como funcionava a carreira de tipster e tal, como funcionava esse mercado, né? Eu comecei a conhecer um pouco mais do mercado em geral. Então, stop win e tal, os termos que a gente ia fazendo, a gestão, orientações de gestão e tal, o controle emocional que tinha que levar em consideração e tal, e tal, e tal. E eu percebi que, pô, tudo que o pessoal falava, de uma certa forma, de forma inconsciente, eu já fazia. Eu tinha gestão, eu era tranquilo, porque, tipo, o cara que trabalha com TI, o cara tem que ser tranquilo. O cara que não é tranquilo em TI, o cara que é estressado, explosivo em TI, ele não vai muito longe. Porque, velho, TI é estresse o tempo todo. Você é contratado o tempo todo para resolver problema. É para isso que te chama. Eu acredito que tem muito profissional de TI aí que entende o que eu falo, entende? Você só é chamado para resolver problema. Então como é que você vai resolver problema estressado? Então, de uma certa forma, eu já fazia aquilo, eu já respeitava tudo aquilo ali sem saber, entendeu? E aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais, entender que o que eu tinha feito era algo que tinha uma certa relevância, conseguiria ajudar pessoas e tal. Só que tinha uma questão. Eu sabia que o futebol virtual era algo que eu não conseguia escalonar muito bem. Porque você tem que utilizar... A gente não consegue fazer uma entrada assertiva naquele tempo em específico ali. Muitas vezes você tem que utilizar o método de martingale, que não é tão interessante assim, a longo prazo. Poxa, isso aqui se é para entrar, para poder ficar só nisso aqui, eu não vou seguir. Eu não vou seguir, porque isso aqui eu não vou conseguir escalonar. Então o pessoal vai tomar um head de martingale. É complicado, é complexo. O pessoal não vai entender, vai me xingar, não vai ser interessante, eu não quero fazer besteira. Então, o que eu fiz? Eu pensei, ou eu abandonava e seguia só com o meu grupinho ali, eu, meu irmão e meu tio, ou a gente ia na tendência de ajudar as pessoas, mas se a gente fosse para essa tendência de ajudar a galera, né, entregar uma coisa diferente para o mercado, eu já sabia o que eu tinha que fazer para poder entregar algo diferente, mas era aquela coisa. Eu ia ter que perder muito tempo, ia ser um retrabalho que eu ia ter que fazer para poder cuidar disso aí, né? Para poder desenvolver algo mais à frente. E aí eu conversei com meu tio, perguntei o que ele achava, ele me disse, 100% aprova. Porque automaticamente, a partir do momento que a gente começa a fazer algo que vai ajudar as pessoas, você vai ganhar dinheiro. Porque basicamente todos os bilionários aí que existem, milionários aí, é a galera que resolve o problema da galera. Eu falei, fiquei pensativo naquilo aí. Aí eu ficava naquele meio termo, uso isso aqui pra mim, uso pra galera, uso pra mim, uso pra galera e tal. Aí eu decidi, não, vou usar isso aqui pra galera. Eu vou começar a tentar desenvolver algo, uma ferramenta, né, que auxilie a galera. Aí eu comecei a migrar, só que eu não podia seguir simplesmente no futebol virtual, porque eu sabia que não ia conseguir escalar. Uma hora ia dar ruim. Uma hora podia dar ruim, entendeu? A gente não consegue ter algo assim a longo prazo. Dá pra ganhar. Vou dizer que dá pra ganhar. Você usar uma gestãozinha e tal, você tem um controle, mas velho, é um controle emocional muito grande, porque quando você toma um head em martingale, é pesado, irmão, é muito pesado. Você toma um head ali, você leva uma porcentagem muito grande da sua banca, 14, 15% da sua banca, e não é qualquer um que leva aquilo ali de na boa, tranquilidade, né?